Oi, Dia das Mães de 2020, tudo bem? Eu vou contar para vocês aqui um pouquinho sobre esse meu Dia das Mães diferente. Bom, começou tudo porque eu sempre tive um sonho de criar um projeto para mulheres e outras duas mulheres me encorajaram a fazer isso, que é a Natália e a Manuela Dias. Eu falo que a minha gestação começou através delas. O ano passado, por conta do MQI, que é o Mulheres que Inspiram, elas foram até a prefeitura para selecionar uma ONG para que o Mulheres que Inspiram pudesse ajudar. E foi então que nós fomos selecionadas para ajudar uma determinada instituição. E essa instituição era onde o meu filho vivia. Ele ainda vive, tá, gente? Ele tá na minha casa por um período que o juiz determinou, mas ele ainda não é oficialmente meu filho. Mais uma vez explicando. Nós estamos na fase da adoção, nós estamos na parte da papelada, porém o coronavírus veio e o juiz determinou que ele ficasse aqui na nossa casa. Então ele está aqui por conta do Covid-19. Só que como começou tudo isso? Nós fomos selecionados, essa instituição, né, nos abriu portas para ajudá-los. E nós fomos lá, fizemos a primeira ação do Dia das Crianças, que foi quando nós conhecemos ele. O Jean estava sempre comigo. Nesse dia foi eu, o Jean, a Natália, a Manuela e o Diego, marido dela, e o João Rafael, meu filho. Nós fomos lá, fizemos a ação do Dia das Crianças, passamos um dia divertido com eles. Depois nós fizemos a segunda ação, que foi no Natal. E foi a segunda vez que eu vi meu filho. E depois do Natal, 3 dias depois, ele veio passar o Natal na minha casa com mais um menino do abrigo. E depois que ele passou o Natal aqui, eu entrei em contato perguntando sobre o Ano Novo. E eles voltaram no Ano Novo para ficar aqui em casa. Só que dessa vez eles voltaram em 4. Enfim. Passou tudo isso, né? Bom, aí nós viramos para trás no carro e explicamos para os 3 que nós não teríamos a intenção de adoção. Nós fomos claros. Eles passam por coisas e por situações que eu acho que no momento nós pensamos, criar expectativas não será bom, não vai ser agradável para a vida deles, ainda mais para um começo de ano. Então nós fomos claros com eles, até porque 2 deles pediram para mim adotar e os outros 2 pediram para o Jean adotar. Em determinados momentos que ficamos sozinhos, né? E a gente explicou para eles que, tipo, não era nossa intenção, mas que a gente não ia desampará-los jamais. A gente ia continuar visitando, a gente ia continuar vendo eles. E aí viemos embora para casa. Tomamos banho, deitamos na cama e daqui a pouco eu olhei pro lado, o Jean tava olhando o cadastro de adoção no celular e eu olhando o cadastro de adoção no celular. E aí eu falei para ele, vamos abrir um cadastro? E aí ele falou, vamos abrir um cadastro. E aí nessa hora foi a hora que eu acho que a gente mais chorou junto. Porque o cadastro de adoção é algo, eu falo assim, que é o meu ver, tá? É algo sujo de se preencher. O cadastro de adoção, ele é como se fosse um mercado. Você escolhe cor, gênero, idade, se tem doença, se não tem, se tem síndrome, se não tem, se tem deficiência física, se não tem. É uma coisa suja. Quando a gente gera um filho na barriga, que foi no meu caso,
Eu não escolhi se o João ia ser branco, se o João ia ser preto, se o cabelo ia ser enrolado, se ia ser liso, se o olho ia ser azul, se ele ia ser preto, se ele ia ser autista, se ele não ia ser autista, se ele ia ter que usar uma cadeira de roda, se ele não ia ter que usar uma cadeira de roda. Então, pra mim, que já tive a sensação de ter uma gestação e não escolher nada do que ia acontecer com meu filho, achei sujo ter que escolher numa ficha de cadastro de adoção a maneira com que o meu filho seria. Então nós deixamos aquela ficha toda em branco. Nós deixamos aquela ficha toda em aberta. Independente da idade, independente de qual criança fosse. Isso foi no dia 2 de janeiro. No dia 6 de janeiro, a instituição nos convocou lá na sede para uma conversa. E nós fomos. E quando nós chegamos lá, ela falou que ela já tinha me dito isso na primeira visita. E ela veio e me falou, foi aprovada aqui em Itu o apadrinhamento afetivo, que nada mais é do que apadrinhar uma criança. Você se torna padrinho dessa criança, e essa criança ela vai para sua casa uma vez no mês, ou de 15 em 15 dias, ou todas as semanas, né, depois do período escolar, para ter um convívio familiar. E aí a gente regalou os olhos, porque tínhamos direcionado que se a gente tivesse que escolher alguém, escolheríamos os 2 irmãos. Mas o que Deus nos mandasse, nós estávamos recebendo de coração aberto. E aí elas viraram e nos contaram toda a história do Maicon. O Maicon perdeu a mãe e a guarda foi para a avó. E logo em seguida ele perdeu a avó, que tinha uma união estável com um senhor que não tem parentesco sanguíneo nenhum com o Maicon. E quando essa senhora veio a falecer, o Maicon foi pro abrigo. Isso há uns 4 anos. Ele é uma criança. Eu falo uma criança porque mentalmente o Maicon tem 7 a 8 anos, mas ele tem 17 anos agora. Ele é uma criança que precisa só de amor, de carinho. Ele gosta muito de abraço. E isso é uma coisa que acalma ele. Quando ele fica perto da gente, ele se encolhe todo querendo um abraço. E quando elas falaram, né, a gente queria saber se vocês querem ser padrinhos do Maicon. Vocês não precisam falar agora. E aí nessa mesma hora o G olhou pra mim e falou, não, a gente não precisa pensar, né? Qualquer um dos 4 que você falasse, a gente ia aceitar. E daí foi nessa hora que nós nos tornamos padrinhos afetivos do Maicon. Só que para ele vir para nossa casa não foi assim muito rápido, né? Demorou aí do primeira semana de janeiro. Ele só veio para nossa casa um mês depois. Aí a gente fez uma festinha para ele. Elas nos liberaram ele no meio da semana. Eu peguei ele na escola. Aí a gente fez uma festinha para ele e eu levei ele na escola no outro dia. E daí ele voltou no final de semana. De início seria 2 vezes no mês. Mas daí a gente não aguentou e começou a pegar ele todas as semanas, todos os finais de semana. Aí logo veio a pandemia. E aí eu mandei uma mensagem desesperadora perguntando se havia possibilidade dele passar a pandemia na minha casa. E elas falaram assim, então, Pamela, mas ai, amor, nós tivemos uma reunião no fórum com a psicóloga, com a assistente social, para ela passar toda a nossa vida, toda a nossa história para o juiz e ver se o juiz ia autorizar a vinda dele para nossa casa.
E aí o que aconteceu? Fomos nessa reunião e quando a gente chegou nessa reunião, a gente já sabia que provavelmente elas fossem olhar e falar assim: mãe, já tem 2 filhos, pra que quer outro filho? Pra que quer adotar outro filho? Né? Sem noção. Tanta gente que não tem filho, querendo adotar um filho. E aí a gente tentou mostrar pra ela que o Maicon, como os outros 3, eles praticamente ganharam o nosso coração, de verdade. E aí a gente conversou, elas explicaram tudo, né, que poderia acontecer, e a gente veio embora. Depois disso continuou, né, as vindas do Maicon para nossa casa nos finais de semana. E aí de repente veio o Covid-19. Ninguém sai, ninguém vai para lugar nenhum, ninguém se mexe. E aí nós mandamos uma mensagem perguntando para elas se teria a possibilidade do Maicon passar a quarentena conosco aqui em casa. E aí ela me disse que teria que pedir pro juiz por conta do Covid e tal. E aí o juiz demorou uns 5 dias, autorizou a vinda do Maicon e deixou ele direto por 30 dias. E aí, fazendo as contas, ele não iria estar aqui no Dia das Mães. E aí, na semana passada, que eu fiquei muito mal, tive febre por situações que aconteceram com ele mesmo, aqui na minha casa. Eu fiquei pensando, os 30 dias não vai dar o Dia das Mães, o Maicon não vai estar aqui. E aí, prorrogou mais a quarentena e o Maicon tá aqui comigo. Então esse é o meu primeiro Dia das Mães, realmente mãe de 3. Fiz a brincadeira lá, né, com o exame de farmácia, o teste de farmácia, pra fazer uma brincadeira da Júlia, mas na verdade já era o Maicon vindo, era a minha gestação. Porque foi dia 21 de dezembro que a gente foi pro abrigo e a partir daquele dia a gente já sabia que alguém iria definitivamente vir para nossa casa. Mas é isso. Todo mundo me pergunta sobre processo de adoção, como que funciona, mas na verdade eu sou a madrinha afetiva do Maicon, ainda não sou a mãe. Espero que logo eu venha aqui contar pra vocês que eu sou realmente a mãe do Maicon. Eu já o trato como filho, porque essa é a intenção que ele se sinta meu filho, que ele se sinta filho do Jean, que ele sinta que é irmão do João e da Helena. A gente faz o possível e o impossível para que esse menino se sinta membro dessa família. É lindo ver o amor que os meus compadres, e eu falo dos 2 casais, tanto o João Paulo e o Lucas, como a Amanda e a Juliana, o amor que eles têm pelo Maicon, como se fossem eles os padrinhos do Maicon também. E o Maicon gosta muito deles, assim, demais. A minha mãe, a minha sogra, o meu pai, eles tratam o Maicon tão bem que às vezes me surpreende, assim, tipo, eu não imaginava que eles sentiriam esse amor que nós temos pelo Maicon, mesmo ele não tendo sido gerado por nós, no ventre, eu digo. Mas o que eu queria resumir, eu não consegui, é dizer que esse Dia das Mães é diferente. Porém, eu me sinto a mãe do Maicon, mas no papel eu ainda não sou. Eu torço para que isso saia logo. E é isso. É a adoção tardia. Eu tenho, então,
um filho de 17 anos, autista, de adoção tardia, com déficit de atenção. Eu tenho um filho de 10 anos, autista, com DTH. E eu tenho uma filha de 3 anos, sem nenhum aspecto, porém bem esperta e cheia de saúde, para me ajudar a cuidar dos irmãos dela. Feliz Dia das Mães. 2 gerados no ventre, 1 gerado no coração, e que não deixam de ser meus filhos. Meus filhos, cada um tem sua característica, igual você que tem mãe também deve reparar que quem tem mais de um filho, os filhos não são iguais. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com